Mão do seu lado aí, diga: seja bem-vindo em nome de Jesus. Seja bem-vindo à casa do Senhor nessa noite. Povo de casa, seja muito bem-vindo a mais uma live, a mais um culto que nós estamos aqui para celebrar o nosso Deus, para cantar com alegria, para cantar com ânimo, porque o nosso Deus aqui está, amém? Então vamos fechar os nossos olhos, vamos buscar o nosso Deus em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Pai, nós estamos diante do Senhor nessa noite, Jesus. Te glorificamos, te exaltamos, Senhor. Tu és o Deus da nossa vida. Tu és a nossa salvação, Deus. A nossa torre forte. Oh, Pai, a quem temeremos, Jesus? De quem, meu Pai, teremos medo, Pai? Se o Senhor é o nosso Deus. Se o Senhor é o nosso Pai. Se o Senhor é aquele que zela, é aquele que guarda o seu povo. O guarda de Israel não cochila, não dormita, ele não vacila. Deus Todo-Poderoso, que tudo vê, que tudo enxerga, que tudo ouve. Os seus ouvidos estão atentos, os seus olhos estão atentos a este lugar e a passar por toda a terra. E o nosso desejo hoje, Pai, é que o Senhor encontre em nós, meu Pai, verdadeiros adoradores. Que o Senhor encontre disposição, meu Pai, a alegria de estar em sua presença, a alegria, meu Pai, de estar na sua casa mais uma vez, em nosso coração, Deus, em nosso coração, Jesus. Oh, e se o Senhor não está vendo isso, Pai, se o Senhor está enxergando tristeza, mágoa, rancor neste coração, ó Deus, desânimo, Pai, que o Senhor possa restaurar nessa noite, que o Senhor possa descer a tua unção aqui neste lugar, ó Deus, para transformar completamente as nossas vidas. Uma unção, meu Pai, de refrigério sobre os nossos corações. Uma unção de cura sobre os nossos corações. Uma unção de libertação sobre as nossas vidas. Eu sei que tem em Ti, Jesus. Eu sei que existe, tem em Ti, ó Deus. Derrama a Tua unção. Derrama a Tua unção, porque queremos estar alegres diante da Sua presença. E a Sua palavra nos declara, Deus, que em Tua presença até a tristeza salta de alegria, Senhor. A Sua palavra não é mentirosa, ela não volta vazia, Deus. Então alegre o coração daquele que está triste. Alegre o coração daquele que, meu Pai, está diante do Senhor, pedindo e buscando a Ti, dizendo: Pai, eu preciso da Tua alegria, porque a Tua alegria é a minha força, Senhor. A Tua alegria é o que me dá ânimo, Senhor. Eu quero me alegrar diante de Ti. Eu quero me alegrar diante da Sua presença. Eu quero me alegrar em meio às dificuldades. Oh, eu quero me alegrar em meio à tribulação, Senhor. Derrama a Tua unção, Senhor. Derrama a Tua unção, Senhor. Aleluia, aleluia. Cante ao Senhor Jesus. Quero sempre estar diante de Ti, no Teu altar, pronto para sentir, pronto para sentir e receber o Teu poder, o Teu poder. Declare além do véu, além do véu, eu quero fluir, vem fluir a Tua unção, e transbordar, meu coração.
pronto está para seguir e conquistar. Renova a unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o teu poder para curar as cadeias, quebrar com o agir e o fluir desta unção. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça resistir. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível serei. Aleluia. Isso, peça a unção de Deus sobre a sua vida nessa noite. Peça, venha a unção de Deus sobre mim. Derrama, Senhor, do teu poder e da tua unção, Deus. Uma unção de ousadia que nos faz vencer as lutas, as batalhas, Senhor. A vencer a nós mesmos, Senhor. A vencer o desejo do nosso coração, Jesus. A vencer os nossos pensamentos, Pai. A vencer, meu Pai, as mentiras, meu Pai, que estão vindo em nossa mente, Deus. O engano que está vindo ao nosso coração, Senhor. A proposta que está vindo a nós, Jesus. Oh, queremos estar em sua presença, Deus, com as vestes limpas diante do Senhor. Nos ajude mais uma vez, nós te pedimos, Jesus. Recebe a nossa vida, Deus. Oh, recebe o nosso coração, Jesus, porque diante do seu altar é o nosso lugar, Jesus. Quero sempre estar diante de ti, no teu altar, pronto pra sentir, pronto pra sentir e receber o teu poder. Declare além do véu, além do véu, eu quero vem fluir a tua unção e transbordar meu corpo. Quero pronto estar pra seguir e conquistar. Renova a unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o teu poder pra curar as cadeias, quebrar com o agir e o fluir desta unção. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça perder. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível serei. Renova a unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o teu poder pra curar as cadeias, quebrar com
Aplauda bem forte o nome do Senhor Jesus. Aleluia, amém. A unção de Deus nos faz imbatíveis, amém. Que a palavra do Senhor nessa noite possa chegar ao seu coração, possa chegar e tranquilizar a sua alma, a sua mente, e que Ele possa transformar todo o seu viver. Como diz nessa canção, basta uma só palavra para fazer a minha vida mudar, amém? Nós vamos cantar um louvor, mas antes disso, eu tenho um recado especial para as mulheres. Tem mulher aí? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Então é o seguinte, sábado que vem, dia 21 de agosto, às 16 horas, teremos um MQV, amém? O que significa MQV? Mulheres que... Não, tá fraquinho. Mulheres que vencem, amém? Então vai ser lá na nossa sede estadual, Avenida São João. Então todas que quiserem estar lá, às 16 horas, sábado que vem, amém? Então, Elaine, eu quero participar do MQV, eu quero estar lá com vocês na sede estadual. Você vai fazer o seguinte, no final do culto, você procura a Jéssica, você procura a Joyce, você procura a Rose e fala, olha, eu quero dar meu nome, porque sábado, dia 21, às 16 horas, eu quero estar com vocês lá na sede estadual, amém? Vai ter lá, vai ser uma bênção em nome de Jesus, amém? Vamos cantar um louvor em nome de Jesus? Aplauda o Senhor bem forte. Aleluia! Aleluia! Vamos declarar: cria em mim, ó Deus! Isso, aleluia! Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova. E renova, renova um espírito inabalável. Não retires, não retire de nós o teu espírito. não retires de nós. Não retire de nós teu espírito. Eu quero aprender com meus erros Quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. e não mais cometê-los. Sei que não vai ser, Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser, eu quero ser o homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser, eu quero ser o homem segundo o coração de Deus. na palma da mão, aleluia. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro E renova, e renova, renova um espírito inabalável. não retires, Não retire de nós o teu espírito. não retires de nós. Não retire de nós o teu espírito. Eu quero aprender com meus erros Quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão Mais fácil, difícil é continuar no erro. mais difícil é continuar E no viver erro no mesmo e viver no mesmo desespero. desespero e ficar pra trás. Pega a sua voz ao Senhor. Eu quero ser, eu quero ser o homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser, eu quero ser o homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser, eu quero ser
Glória a Deus, amém? Que esse possa ser o seu desejo, aprender com os seus erros e não mais cometê-los, amém? Ser segundo o coração de Deus. Vamos receber a boa palavra do Senhor em nome de Jesus. Feche os seus olhos, em nome de Jesus. Pai, nós queremos verdadeiramente, Jesus, ouvir a sua boa palavra, Deus, e recebê-la em nosso coração, Jesus. Que o Senhor possa nos ensinar, Jesus, a não mais cometer os mesmos erros, Jesus. Realmente reconhecemos diante do Senhor as nossas falhas, nossas debilidades, Senhor, nossos erros, nossos pecados, Jesus. E pedimos ao Senhor, Pai, perdoa-nos e nos dê o pão de hoje. Alimenta a nossa alma, Senhor, que tem sede de Ti, Pai. Alimenta a nossa alma que deseja por mais desse Deus verdadeiro, conhecer esse Deus verdadeiro que nos amou primeiro. Oh, esse Deus que é o nosso Pai, esse Deus que é soberano, Pai. Nos dê esse pão, alimenta a nossa alma, Jesus. Quantos chegaram aqui fracos, ó Deus? Quantos chegaram aqui debilitados, ó Deus? Porque a sua semana foi corrida, porque a sua semana não conseguiu orar, Deus, porque na sua semana não conseguiu tirar um tempo contigo, Deus. Seja lá por qual foi a situação, essa é a sua hora. Seja lá porque você não deu atenção, seja lá o porquê você não orou na sua semana, o nosso Deus está aqui nessa noite. O seu Pai está aqui nessa noite. Tenha comunhão com Ele. Tenha comunhão e diga: Pai, eu estou aqui. Pai, eu preciso desse pão. Pai, eu preciso dessa força. Pai, eu preciso desse ânimo. Oh, Senhor, nós pedimos a Ti, Jesus, o pão vivo que desceu do céu, que pode nos libertar, que pode nos transformar. Oh, traga o alimento em nossas vidas, Senhor, para que não possamos mais tropeçar, Jesus. Para que verdadeiramente, Jesus, eu possa estar diante do Senhor todos os dias da nossa vida, Pai. Para que todos os dias possamos Te exaltar, possamos Te adorar, possamos Te adorar com todo o nosso coração, com tudo que é em nós. Nós Te pedimos, Jesus. Pai, estamos na Tua presença, glorificando e exaltando o Teu nome, dando ao Senhor o louvor que lhe é devido, honrando a Tua magnitude, Tua grandeza, Tua graça sobre a nossa alma. Quantos de nós, meu Pai, não usufruímos ainda da Tua total graça, da Sua habilidade, da Sua força, do Seu santo e glorioso Espírito? Ensina-nos, ó Deus, a mudar. Ensina-nos, ó Deus, a transformar, a fazer uma alteração completa de tudo quanto nós estamos pensando, que não esteja de acordo, que não esteja glorificando, exaltando o Senhor. Ensina-nos, ó Deus, e faça-nos capazes de compreender o quanto o Senhor é bom, para vivermos a sua santa e gloriosa bondade. Isso é o que nós Te pedimos, ó Pai, crendo na sua bênção, crendo naquilo que o Senhor derrama sobre nós, crendo, ó Deus, naquilo que o Senhor coloca sobre a nossa alma, e isso para que todos vejam a sua glória e força sobre cada um de nós, em nome de Jesus, e digam graças a Deus. Dê para Ele uma linda e forte salva de palmas. Muito bem, pode sentar em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Boa noite a todos. E vou perguntar de novo, boa noite.
Ah, sim, voz triunfante, graças a Deus, né? Mais um dia estamos aqui na presença do Pai. Deus está aqui para nos abençoar, para trazer força e graça sobre a minha, a sua vida, alma e todo o entendimento que Ele tem para cada um de nós. E Deus então será honrado em nome de Jesus. Você trouxe a sua Bíblia? Abra no livro de Provérbios, capítulo 8. Chama o Felipe. Pega uma fita com a Rose lá atrás aqui, rapidinho. Pois bem, nós estamos falando, enquanto isso eu vou explicando aqui, que eu esqueci de colocar um negócio aqui no microfone, sem ele ficar ruim. Mas, enfim, nós estamos falando esses dias sobre a situação chamada temor, né? Começamos desde o dia 1º e Deus então tem nos dado grandes mensagens. E a essência da palavra temor vem justamente, não pode deixar só isso aqui, vem justamente dessa parte no qual nós precisamos compreender e entender das Escrituras Sagradas. E esse é o versículo chave, é o versículo onde tudo começa. Ou seja, aqui fala sobre a consistência do temor a Deus. Quantas são as pessoas que não conseguem viver essa realidade? Eu estou pregando o temor a Deus, por quê? Porque no livro de Atos, capítulo 9, versículo 31, tem uma passagem que diz que as igrejas da Galileia, da Judeia, elas cresciam, elas multiplicavam, elas eram cheias de paz. E qual o motivo? Elas tinham duas características: ela temia o Senhor e era cheia do consolo do Espírito Santo. Os dois têm que andar junto, porque para temer a Deus você vai ter que abrir mão de amizades, você vai ter que deixar de ir em certos lugares. Por temor a Deus você vai ter que chatear algumas pessoas. Por temor a Deus você vai sofrer chateações. Você será muitas das vezes achincalhado, ofendido. Você pode perder coisas como, por exemplo, até um relacionamento já durável, estável. Eu conheço um camarada que ele, por causa do evangelho, perdeu a esposa. A esposa virou para ele e falou: não, viver essa vida de crente aí, socado dentro de igreja, não quero não. Falou: olha, você vai continuar sendo a minha esposa, a mulher que eu amo, mas eu tenho Jesus como meu Senhor. Eu vou obedecer ao meu ministério. E ela largou ele mesmo. Depois de alguns anos, fiquei sabendo, não sei se é verdade, depois de alguns anos eles reataram. Mas o cara ficou anos sem a mulher por conta do chamado do ministério. Ele temeu a Deus, obedeceu a Deus a tal ponto de perder a esposa durante um tempo. Então por isso que os dois têm que andar junto, temor e consolação do Espírito Santo. Agora aqui no livro de Provérbios, eu digo que é o versículo chave, o versículo chave, o principal no caso, e ele é o principal por quê? Porque ele deixa claro aqui, vou ler o versículo 12 primeiro e depois a gente vai para o 13. Ele diz assim claramente aqui: eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho a ciência dos conselhos. E tem tradução que fala: e na multidão de conselhos acho a ciência. Então ele deixa claro que a sabedoria, veja que está em letra maiúscula, refere-se ao próprio Deus. Então Deus está dizendo aqui: eu, o próprio Deus, eu ando de forma prudente. Eu sou um Deus que analisa as coisas da maneira que são, ou que elas têm que ser. Essa é a regra básica, a prudência. A pessoa que aprende a ser prudente. A sabedoria, ela está andando de prudente. Tem tradução que fala que a prudência chama a sabedoria de irmã, ou a irmã chama a sabedoria a prudência chama a sabedoria de irmã, e a sabedoria chama a prudência de irmão. Ou seja, as duas estão tão interligadas que eles falam isso no que se diz respeito a ser da mesma natureza. É impossível ter uma pessoa sábia que não seja prudente. Em que sentido? Qualquer coisa. Prudência em todos os aspectos. Quantas são as pessoas que hoje poderiam estar vivas se ela tivesse tido a sabedoria de lidar com a eletricidade? Aí agiu de uma forma irresponsável, tomou um choque e morreu.
E quantos perderam objetos, perderam coisas, justamente por falta de sabedoria. Então Deus, Ele quer que você entenda assim: se você quer ser sábio, é natural que você também tem que ser prudente, seja lá o que for. Eu vi um caso uma vez, que houve uma quase tragédia na família. E a quase tragédia na família se deu porque eles se reuniram num determinado local e tinha um chamado cunhado lá do camarada, que era daqueles meio saidinho, meio, vamos dizer assim, atrevido, aquela coisa toda, e todo mundo sabia. Então, vai ele e a esposa para um aniversário de família. E a esposa me vai com uma roupa que não era conveniente. Não era conveniente para o local, não era conveniente para a ocasião. E ela estava lá. O camarada já sabia, todo mundo sabia. O cara é meio assanhadinho, aquela coisa toda. E uma hora lá, não sei se propositalmente ou não, mas enfim, aconteceu um fato. E ele aproveitou a ocasião, fez uns comentários lá da fulana. Acabou em briga a festa. Aí aquela história: quem foi o idiota? A mulher, sabendo que o cara é daquele jeito, vai com a sainha daquela forma. O marido, que deixou a mulher ir daquela forma, sabendo que lá estava o assanhadinho lá. Ou o cara que não presta? Quer dizer, se você for ficar questionando, você não vai chegar a uma conclusão fácil. Mas eu penso que o erro partiu do casal. Já sabia que ele era. É como o caso: eu estou andando com pessoas que usam drogas. Se eu estou sabendo que eles estão usando drogas, eu sei que eles são viciados, então eles vão usar droga. Se acontecer da polícia parar, eu estou junto? Mas eu sou pastor evangélico. Pastor evangélico andando com maconheiro? Pastor evangélico andando com cheirador de cocaína? Com craqueiro? Eu vou falar o quê? Então o tapado sou eu. Eu já sei que é assim, então eu evito. Ou senão, se tiver que sair com um camarada, fala: amigo, não leva mal não, deixa eu te revistar. Deixa eu te revistar dos pés à cabeça. Não, se quiser é assim, se não quiser, acabou. Por quê? Porque o camarada já tem hábito, já tem essa mania, e o cara pode me colocar numa encrenca. Então quem tem que saber sou eu. Eu penso que numa situação dessa, quem errou mais foi a mulher e o marido. Mas eu estou entre família, eu uso o que quiser. Sim, mas já sabia que ia dar problema, então não usa. Então o sábio é aquela pessoa que tem um jogo de cintura e ela consegue analisar o que é melhor, o que é pior, o que é certo, o que é errado. E essa sabedoria vem lá de trás da confirmação da sabedoria de um homem chamado Salomão. E o Salomão, ele teve aquela situação que todo mundo conhece essa história, de duas prostitutas. Ainda há pouco estava vendo ali um desenho bíblico falando sobre a história. E aí está lá, Salomão com duas prostitutas, as duas falando a mesma coisa. Uma dizia: o filho morto é dela e o vivo é meu. E a outra falava a mesma coisa. É óbvio que uma delas estava mentindo. Qual? Não tinha câmera, não tinha exame de DNA, não tinha como provar, a não ser através de uma sabedoria. E foi onde Deus deu a sabedoria para ele. E alguém diz que a sabedoria vem daí. Sabe aquela história que diz que joga-se o verde para colher o maduro? E foi o que ele fez. Falou: então vamos fazer o seguinte, já que está morto um mesmo, então vamos matar esse aqui também, corta no meio a criança, dá metade para cada uma, acabou o problema. Na hora, a atitude da que não era mãe mostrou que ela não era mãe. Por quê? Qual é a mãe vendo o filho ser decapitado, que seja, ou cortado ao meio, e ela não fala nada? A que ficou quieta já era bandida, baseada em dois fatos. Primeiro, a mau caráter estava lá querendo o filho da outra. Ela sabia que o filho não era dela, mas ela dizia que era mentirosa, filha do Satanás. Segundo fato, se ela fosse mãe, ela então defenderia a vida do filho. Mas não, ela ficou quieta, entre outras palavras: eu perdi o meu filho, então que se dane que ela perca o dela. Se ela perdeu o dela, tanto faz, já perdi o meu. Eu já sou mau caráter mesmo, que estou aqui mentindo, querendo o filho da outra. E nesta, o Salomão captou no ar. Falou: a mãe é aquela ali, ó. A mãe é essa que disse: então não mate a criança. Se é para ela morrer, eu insisti em ser mãe, então não mate a criança, entregue para ela. Ele logo captou, falou: mãe é essa aqui, ó.
Mãe não quer a morte do filho. Mãe defende a vida do filho. Essa bandida que ficou quieta é a outra que já perdeu o filho dela mesmo, então que se dane que a outra companheira perca. É até bom, aspas, porque vai ficar igual. Eu me lasquei, ela se lasca também. E é assim que a sabedoria então passou a ser útil na vida do homem. E é assim que Deus mostrou para nós o que é ser sábio. É ser capaz de ter essa habilidade de você jogar o verde e colher o maduro, como diz, ou você ter aquela capacidade, aquela perspicácia de prestar atenção em cada ato que você tem. Nada é igual na vida, nada pode ser igual. Tempos atrás eu conversei com um rapaz, fiquei sabendo que ele capotou um carro. Falei, poxa vida, deixa eu ligar para ele. Liguei, e aí, irmão, beleza e tal? Estou bem e tal. Fiquei sabendo que você sofreu um acidente. Rapaz, você vê, aconteceu, e eu sei que ele gosta de andar forte, como a gente costuma dizer, o cara chega junto. O que aconteceu, cara? Esse carro, essa porcaria, isso, aquilo, outro. Aí eu peguei um link falando sobre este carro na internet. É o pior carro que tem de estabilidade no mundo. Só o idiota que não sabe, como assim? Aqui, ó, mandei para ele, tá aqui, ó. Você já tinha lido isso? Não. E por que você comprou o carro? Porque achei bonito, todo mundo tem. Você sabia que carro alto para alta velocidade é terrível? Que andar alto, filho, você já não percebeu? Que a Fórmula 1 está assim, colado no chão. Ferrari e outros carros de alta performance que falam, é tudo carro que está lá no chão. Você já reparou isso? Já. Sabe por quê? Porque se ele estiver alto, ele vai ter o mesmo efeito de um avião. Por isso que o avião chega a 300 por hora, ele sobe. Apesar de ser enorme, por causa das asas, ele sobe. Você não sabia disso? Não. A vida está cheia de gente assim. Não, eu acho bonito, esse carro é top, eu vou andar com ele a 150 por hora, eu vou fazer 100, a curva 100 por hora, porque eu sou de Deus. Tu vai para o hospital, filho. Tu vai se lascar. Vai capotar o carro e vai se lascar e acabou. Deus não vai mudar a natureza do carro por sua causa. Você quer andar 100 por hora, 50, 150 por hora, fazer curva 100 por hora, compra um carro compatível. Simples assim. Infelizmente as pessoas não se importam com isso. E nós cristãos nesse ponto, acho que somos piores do que os demais. Porque somos de Deus. Eu dou o dízimo, então eu gasto o dinheiro do jeito que eu quiser, com quem eu quiser, a hora que eu quiser. Pode fazê-lo, mas vai ter prejuízo. Vai assumir todo o prejuízo do dinheiro que você está jogando fora. Acabou. Não adianta orar, não adianta jejuar, não adianta dar pau no demônio. Isso é estupidez. Mas quem sabe disso? Só o sábio. Olha o que ele diz: eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho a ciência dos conselhos. Que é o caso desse pastor. Eu falei, irmão, eu já falei com você, eu já tinha falado com ele mesmo. Falei, irmão, vai comprar um carro? Pesquisa antes. Vê se o carro atende às suas necessidades. Dá uma pesquisada. A internet está aí. Estava ontem conversando com 2 pastores e com outra pessoa também sobre o fato hoje, a mordomia que as pessoas têm. Eu quantas vezes passei o dia inteiro, fiquei literalmente até com dor nas costas e, como diz aí, um traseiro até quadrado de ficar sentado na Mário Lopes ali na biblioteca. Quantas vezes eu passei o dia no centro cultural, lá na 23 de maio, fazendo o quê? Estudando e pesquisando. Livro que, pela idade, era magrinho, franzininho, quase que cai com um livro tão grande que era um negócio. Quantos aqui entre nós, eu tive essa oportunidade, mas quantos entre nós, para achar uma coisa, eu pegava lá a enciclopédia Barça, 50 mil livros, e ficava lá procurando até achar informação. Hoje um clique resolve. Mas a sociedade atual, de 15 a 30 anos, tem sido considerada as mais fúteis de todos os tempos. Porque rede social para ele é YouTube, vai ficar dando risada de besteira. Rede social para ele é Face, para ficar fuxicando a vida dos outros, Instagram, ficar tirando foto e por aí afora. Quer dizer, a essência, no sentido de pesquisar, estudar, fazer um curso online, querer saber de histórias e circunstâncias de outras situações, ele não se importa. Ele quer apenas viver uma vida fútil, uma vida de futilidade. Característica de quem não é sábio. Todo sábio, ele é prudente. E ele, além de ser prudente, ele procura a ciência dos conselhos. Deixa eu ver aqui o que fala a este respeito. Como é que se age dessa forma? Como é que se faz dessa maneira? Esses dias eu vi
Camarada que fala negócio de carro lá, ele era da SBT, agora eu nem sei se ele está na televisão, mas ele tem um canal no YouTube. Aí ele fez um comentário de um veículo, mostrou por A mais B os problemas, situações do veículo. Aí um crítico lá na mensagem fez um crítico dizendo: esse cara não entende nada de carro, ele tem que aprender sobre veículo para depois falar essas abobrinhas aí. Aí ele foi até muito educado, respondeu o camarada e colocou uma foto. Olha, talvez você que fez a crítica, você não me conheça, mas eu já fui piloto durante tantos anos. Já corri ao lado de Hermes Fittipaldi. Aí contou lá uma história, põe a foto dele lá, mocinho, né, menininho, atrás de um volante de automobilismo. Quer dizer, ficou ruim pro idiota. O besta lá que falou mal dele é que ficou como o bobão da história. Essa é a situação. E assim como esse camarada fez em relação a esse que ele não conhecia, achou que o cara estava errado, o cara é técnico, o cara conhece do assunto, ligou na montadora, conversou do assunto, e o cara fez crítica porque achou errado o que ele falou. Aí depois ele até brincou, falou assim: se eu ofendi você porque você comprou esse carro, você me perdoe, mas é uma porcaria. Acabou. Tem gente que é assim, a tolice dele é tão grande que quando você aponta o erro dele, ele te agride. Ele só falta morder, só falta literalmente como um bicho te atacar. Pessoa que não tem um pingo de sabedoria. Por isso, o temor do Senhor, olha o que diz o 13. O temor do Senhor é aborrecer o mal. Quem teme a Deus tem por característica aborrecer o mal. Só que ele divide o mal em 4 coisas. Primeiro, soberba. O que é soberba? Soberba é uma pessoa que se acha independente de Deus. Uma pessoa que não quer cumprir as regras de dependência de Deus. Ele acha que ele não precisa. Ele acha que ele não precisa orar, não precisa depender de Deus, precisa ler a Bíblia. Ele não precisa jejuar de vez em quando. A casta que só sai coração em jejum. Está na Bíblia. São pessoas que acham que as leis de Deus não é para ele, porque ele é muito bom. Isso ocorre tanto em quem já está na igreja e fica soberbo, como quem veio para a igreja e ele já tem tudo. É aquele camarada que tem saúde, que tem dinheiro, que tem glórias na vida, e aí alguém fala para ele agora: você tem que ser dizimista, você tem que ser ofertante. Estava conversando com um pessoal que veio me ver aqui, foi pastor deles lá no Grajaú, aí vieram me visitar hoje, passamos bons momentos ali, e eles lembrando de alguma coisa que aprenderam e tal, e a gente conversando, e o rapaz, o homem, o Bruno, ele tinha um desejo de conhecer o pai dele, não sabia quem era. Eu falei: filho, é direito seu, no bom sentido, põe sua mãe na parede, enquadra ela que ela vai ter que abrir o bico. E assim foi. Ele conseguiu achar o pai. Hoje ele já é reconhecido, ele tem 30 e poucos anos já, mas ele foi reconhecido, o pai registrou tudo e tal, e ainda sem querer, querendo, tornou-se rico, porque o pai dele e a família do pai são extremamente ricos, cheios da grana, muita grana. E aí eu brincando, falei: você vê que legal, além de achar o pai, ficou rico. Se não tiver usufruindo agora, porque o pai está vivo, então o dinheiro é dele, mas só de imóveis grandes, imóvel top, um deles inclusive na Capela do Socorro, é coisa alta, e vários outros, só que são vários irmãos, então eles alugam todo, tem uma administradora e divide proporção para os irmãos. Mas quer queira não, né? Conseguiu conhecer o pai, realizou o sonho da vida dele, e ainda sem querer, querendo de tabela, ficou rico. Ainda que não possa usufruir agora diretamente, mas tem lá a herança que cabe a ele, como filho dele, e por aí afora. Então, quer dizer, eu falando com ele, lembra quando eu falei para você correr atrás, para você encarar sua mãe, literalmente exigir que era um direito seu? Deu certo. Agora faça a mesma coisa em relação a Deus. Se você descobre um direito seu na Bíblia, você não vai encarar Deus e querer peitar Deus, como diz. Mas não é soberba você chegar diante de Deus e falar: Deus, eu quero, porque está aqui, está escrito, é para mim isso aqui, eu sou teu filho. Isso não é soberba, que eu já vi uma pessoa querer associar isso como ser soberbo. Não, ser soberbo é ser como foi Satanás.
ele era bom demais, ele era o ápice da criação de Deus. Olhou para um lado, olhou para o outro, falou: olha, cara bom como eu não tem. Então deixa eu fazer o seguinte, vou ficar comendo na mão do Altíssimo para quê? Eu sou tão bom quanto ele, eu vou ter um reino igual ao dele, eu vou elevar o trono lá nas alturas e vou então construir um reino para mim. E ele foi e levou 1/3 dos anjos de Deus e quis ser independente de Deus, e tornou-se o que ele é hoje, profanado, destruído e derrotado. Então a soberba é aquela pessoa que acha que é muito bom no que faz, conhece muito, entende muito e não precisa de Deus. E eu estou dando um exemplo aí, esse homem tem 74 anos. Veja, o cara é riquíssimo, tem grana que não sabe onde tirar ou colocar. Aí você chega para ele agora e fala: olha amigo, você tem que servir a Jesus, você tem que agora ser de Deus, e tem mais. Você quer agora realmente servir a Deus com fidelidade? Quero. Então você tem que ser fiel no dízimo e oferta, para Deus te prosperar. Prosperar o quê? O cara é rico. O cara tem dinheiro para fazer o que bem entende, sempre teve, nunca pisou dentro da igreja, nunca quis nada com Deus. Ele e a família dele, tudo descendente de alemão, e vieram para cá já há décadas, quase um século atrás. Ganhou dinheiro, construiu um monte de coisa que vem inclusive do avô desse cidadão, né, que passou para o pai, e agora vai passar para ele dia cedo ou tarde. Então o caso é esse, quer dizer, ele não fez nada. O avô dele, sabe Deus se era de Jesus ou não, provavelmente não, e simplesmente tornou-se rico. Vai convencer um cara desse que ele precisa agora dar dízimo e oferta? Para quê? Eu não preciso de dinheiro, eu não preciso que Deus me abençoe, eu já sou abençoado, já tenho tanto, vou dar dinheiro para quê? Aí aquela pessoa que é muito bom no que faz, tem muitos clientes, é um vendedor que seja bom de lábia, aquele que vende gelo para esquimó, como alguém disse, tem um talento, tem um dom da venda na veia, o cara nasceu para vender, vende até coisa impossível, ele vende. Aí ele vem para a igreja: olha irmão, você que é um bom vendedor, você que faz isso e aquilo outro, graças a Deus, hein? Você tem que orar a Deus, você tem que pedir direção para fazer vendas, você tem que pedir direção para Deus te abençoar. Aspas, para quê? O cara é o cara nas vendas, o cara faz e acontece. Para que ele quer, aspas, depender de Deus? Para que ele quer orar, pedir a Deus o quê? Se ele sempre se realizou na vida, conquistou casa, casou, aposentou, tem dinheiro, tem isso e aquilo outro, nunca pisou numa igreja, nunca quis saber de Jesus, para que agora? Então soberba é isso aí. A pessoa acha que ela não tem dependência de Deus, ela pode tomar decisões, ela pode fazer coisas do jeito que ela quiser, porque afinal de contas, mesmo não sendo crente, ela sempre se deu bem. A segunda característica, arrogância ou altivez. No versículo 3 aí, arrogância ou altivez, depende da tradução. O que é arrogância aqui? É aquela pessoa que acha que em relação às fragilidades humanas e circunstâncias humanas, ele está excetuado. Pode acontecer com todo mundo, com ele não. Pode dar errado para todo mundo, para ele não, porque ele é o cara. Todo mundo pode ter um determinado problema, com ele não. Eu me lembro o caso de uma pessoa que falou na faculdade uma vez, que ela estava num concurso, fazendo um concurso público, e alguém disse a ela: fulano, leva 2 canetas, pelo menos, vai que? Não, essa aqui está boa, funciona, a desgraça da caneta não deu pau. E você sabe que concurso público, silêncio total, não pode ficar falando, não pode ficar dando alarde. Ainda bem que a pessoa que era responsável da sala lá foi misericordioso, deu a caneta, mas ao mesmo tempo deu uma cutucada. Para você exercer uma função no qual você quer ser, a primeira coisa que você precisa ter é inteligência. Chamou de burro na cara dura. Podia, como diz, podia ficar sem essa. Mas como assim? Coisa tão importante na vida, né? A chance da vida do camarada no concurso público não tem limite de caneta. Tem que ser geralmente esferográfica, né? De cano transparente, tem que ser, regra de concurso, preta ou azul. Mas não fala se pode ser Faber-Castell, se pode ser a Bic, se pode ser essa ou aquela outra.
Não importa, o importante é ter essas características. Tem que ser tudo transparente, preta ou azul. Custa levar 2 de cada que seja? O arrogante é esse tipo de gente. Ô fulano, tira o carro daí. Todas as vezes, ou de vez em quando, o carro que fica aí, passa um caminhão na curva e amassa o carro. Não, está amarrado. Meu caso é diferente, sou de Deus. Vai se lascar, filho. Você vai quebrar a sua cara. Isso é arrogância. Todo mundo, ser humano, no modo geral, corre aquele risco. Todo mundo pode passar por aquilo. Ele, não. Não pode, querido. Em Carapicuíba, em 2000, no início dos anos 2000, em Carapicuíba, não lembro a data, eu sei que foi ano 2000. Aconteceu um fato trágico, passou na TV, tudo, foi terrível. Lá tem uma descida, irmão, mais ou menos igual a essa descida do México aqui. A diferença é que ao invés dela acabar na descida igual a do México, ela tem essa mesma extensão de descida e depois ela dá uma esticada assim, direto, e depois na outra ponta vira subida de novo. Então é um U, que o pessoal falava. Uma descida terrível. Aconteceu um fato uma vez de um motorista, ele foi morto e esmagado pelo próprio caminhão. O interessante é que todo mundo falava para ele: fulano, não faça isso. Caminhão novo, rapaz, isso aqui é uma máquina. Caminhão novo, de fato, Volvo, já um modelo bem atual. Caminhão de contêiner, não sei se era de combustível ou de algum produto químico, ou sei lá do que, suco de laranja, leite, não sei. Sei que era grande, aqueles que tem 3 rodas atrás, cavalo mecânico. Ele parava o caminhão numa pirambeira igual essa do México, deixava o caminhão ligado e puxava o tal do maneco, Para quem conhece aqui, você puxa e trava as rodas. Você faria isso, Edivaldo? Por que não? Ele dirige ônibus biarticulado, se necessário for. Todo mundo dizia para o camarada: fulano, para com isso, o caminhão é novo. Tranquilo, rapaz, você não esquenta a cabeça com isso não. Um dia a desgraça destravou, filho. Ele correu, conseguiu subir nos degraus e a porta do caminhão aberta. Nisso o caminhão já estava naquela velocidade toda. No fim da descida, o caminhão deu um L, entrou numa casa, derrubou a parede, arrebentou uma vovó lá dentro, desgraçou toda a casa. E conforme o caminhão deu aquele chicote assim, a porta veio junto e blau, esmagou ele na parede. Triste, lamentável. Mas todo dia diziam para o arrogante, tapado: para que isso? Detalhe, irmão, preste atenção. Se tem uma rua descida, tem uma reta, sim ou não? Pois é, porque o besta não deixava na rua reta. É como ali no fim do México, tem o decidão, mas tem a rua reta, deixa lá. Não, deixava no decidão, com a carreta pontada para baixo. Morreu esmagado pela carreta. Um dia, o maneco, que é o nome que se dá isso, o maneco deu pau, soltou o freio e o caminhão matou ele. Ainda matou quase uma vovó, ficou internado, tempos. Coitada, dentro de casa, invadiu o caminhão, entrou, arrebentou tudo. E a sorte dela é que a carroceria do caminhão bateu não sei aonde, não deu sequência. Então entrou só a carreta, a parte do caminhão, entrou todo para dentro da sala da mulher. Como é que pode? Arrogante. Comigo não, comigo é diferente. Eu sou o cara, perdão da palavra, você é estúpido. Sábio, não faz isso não. Alguém já disse que não se pode dar sorte ao azar. E tem gente que faz. Deus, porque poxa vida, meu irmão, não faz sentido. Brincar com fogo, como alguém disse, brincar com fogo, a hora você se queima. Então todo mundo ficou chateado pelo fato trágico, pela morte do caminhoneiro, mas ao mesmo tempo todo mundo dizia, todo mundo falava com ele: para com isso, fulano, uma hora dessa, o caminhão é novo. E só não foi pior porque o caminhão estava vazio. Ele parava sempre lá vazio. Não sei onde ele abastecia para depois fazer o serviço dele. Mas ali o caminhão estava vazio. Mas queira ou não, não sei quantas toneladas tem um caminhão daquele vazio, não me lembro agora, mas miseravelmente umas 35 toneladas.
Para que, gente? Para que isso? Essa é a situação do ser humano. Isso é arrogância. É aquela pessoa que alguém alerta: fulano, faz isso, faz aquilo. Me lembro o caso de um que foi ajudado por uma alma generosa, porque comprou o carro sem step. Pessoal, põe um step no carro. Não, rapaz, eu tenho carro tanto tempo, nunca furou pneu, mas uma hora pode furar. Não, esquenta a cabeça. No dia que ele mais precisava fazer uma viagem, adivinha? Furou o pneu. Simples assim. E agora? Tem step, o que faz? Aí dependeu lá, pediu ajuda lá, alguém parou para ajudar, ele contou a verdade para o camarada. Aí o cara levou ele numa cidade mais próxima, meteu a mão no bolso, gastou um dinheirão, porque ele teve que comprar um pneu com roda e tudo, já para evitar. E o cara ainda falou, olha, no posto policial ali na frente e tal, eles param e vê tudo, inclusive falta de step. Não precisava, perdeu horas de viagem e ainda Deus ajudou, que era noite inclusive. Arrogante. Não, comigo não. Pode furar o pneu de todo mundo, o meu não. Tem placas nas estradas que tem lugar dizendo assim: área de perigo. Caso de furar pneu, alguma coisa, procure um lugar iluminado, procure um posto policial, procure um posto mais próximo. Aí o cara para no lugar mais escuro que tem na estrada, está lá a placa dizendo, e ele diz: comigo não, vou parar aqui. Sou de Deus, sou macho, vou fazer um negócio aqui. Isso é arrogância, querido. Isso não é intrepidez, isso é burrice, isso é idiotice. E muitos são assim. Está fazendo uma coisa que está gerando problema, está dando circunstância, está fazendo ele correr sérios riscos, mas ele acha que ele é diferente. Ele não precisa mudar. Com ele aquilo não pode acontecer. Arrogância. Terceira característica é aborrecer o mal, a soberba, a arrogância. Aí ele fala, o mau caminho. O que é o mau caminho? O mau caminho é você querer agradar a Deus de uma outra forma no qual Ele não pediu. É querer agradar a Deus nos dias de hoje através de um outro caminho. É querer ir a Deus através de um santo, através de um homem digno que morreu, usar o nome de outro ser, a não ser o nome de Jesus. Esse é um mau caminho. Isso não leva a Deus, porque Jesus disse, eu sou o caminho. Você só consegue ir a Deus através do caminho, que é Jesus. Você só consegue agradar a Deus amando, respeitando, praticando o que Jesus mandou. Não tem outra forma. Não tem outro mau caminho. Me lembro o caso de um pastor daí, que ele até falou de uma forma engraçada, eu acabei dando risada. O caso era sério, mas eu acabei rindo do que ele falou. E ele, então, a gente atendendo uma mulher, toda chateada, magoada, o marido estava meio frio com ela, não queria mais nada, aquela coisa toda. E aí ela falou, pastor, inclusive eu liguei para minha mãe, e aí conversei com a minha mãe, desabafei com ela, e falou, já errou aí, mas continua. E aí ela foi e falou, a mãe até deu umas orientações para ela, e falou que ela tinha que se arrumar, que ela tinha que ter um perfume bom, fazer um agradinho para o marido, que ele ia voltar com tudo para ela. Tá bom. Aí ela vai, compra a roupa, gastou um dinheiro aqui, lá e tal, nas vaidades necessárias, e as futilidades também. E aí comprou roupas mais quentes, vamos dizer assim, para ela e o marido, lá no quarto dela, lá não foi nada assim fora do padrão para mostrar para ninguém, para o marido, e se emperequetou toda, ficou lá. Ela dizia que o marido dela conversava com ela, friamente, mas conversava. Nesse dia nem na cara dela olhou, e ela toda lá, toda boneca e tal, e aí ficou chateada, chorou a noite inteira, e aí ela estava comentando com o pastor. Aí o pastor disse, irmã, você sabe que isso tem uma força demoníaca por trás. Aonde é que está na Bíblia que expulsa demônio com lingerie? Eu nunca vi escrito na Bíblia que expulsa demônio com calcinha, sutiã. Não está escrito na Bíblia que se expulsa demônio com baby doll, camisola. A Bíblia diz que em nome de Jesus é que se expulsa demônio. E aí foi onde eu dei risada, já que ele falou isso, eu expulsava demônio no nome do baby doll. Mas enfim, é um mau caminho. Não sabe que é luta espiritual? Então combata espiritualmente. Não inventa, não faça isso. Eu atendi o caso de uma mulher, 45 anos já, 44, já uma idade mais madura, e ela vestia-se de uma forma, meu Deus do céu, horrível. Tinha meninas lá, moças na igreja, ou mulheres de seus 25, 20 e poucos anos,
na sua adolescência, 16, 17 e menos de 20 anos no caso, não se vestia tão extravagante como aquela mulher. Era horrível, era ridículo, e até pela idade que ela tinha, ficava uma coisa assim, totalmente desagradável. Mas ela vivia caindo endemoniada. Era pôr a mão, travava. Caramba, o demônio não sai nunca. Essa mulher, ela fez a gente passar um dos piores momentos que nós já tivemos na igreja. Ela estava uma ocasião lá na igreja com uma saia daquela que usava, que parecia saia de hippie, mas tinha um corte na perna assim, que eu não lembro o nome. Ela estava com a saia daquela, uma camiseta bem da Alavante, camiseta não, camisa, sei lá o nome que se dá, mas só 2 fiozinhos aqui, e percebia-se nitidamente sem sutiã. Como é que pode? Com 44 anos na cara, desse jeito. Aí foi erro da irmã, é a prudência. O pastor já tinha dito, irmã, se for orar por uma mulher, ela tiver de saia, tiver de top, coisa assim, evita, porque o demônio agita o corpo e fica em posições desagradáveis, é desagradável. Então, arruma jeito, fica 2 irmãs, uma usa um lençol, uma toalha, a irmã esqueceu disso, mas era meio fechadinha mesmo. E ela então vai, ora, manifesta um demônio. Além de ter manifestado o demônio, de agitado o corpo da irmã, da coitada lá que estava com o demônio, a irmã ainda disse, fica de joelho, pronto. O demônio ajoelhou, baixou a cabeça, ele só deu uma cutucada assim, um ombro e no outro. E ó, ficou a mulher com os seios nus na igreja. Aí aquele pavor e tal, né? Os homens virou as costas, fechou os olhos algum e tal, tá amarrado. E aí as mais ágeis já saiu correndo pegar uma toalha, uma coisa assim, outra já pulou em cima para tentar resolver. O demônio, ela estava de joelho, ele esticou uma das pernas dela assim, abriu, plum, a saia rasgou a desgraça, desamarrou, sei lá, desabotou na lateral, plum, caiu. A mulher ficou de lingerie na igreja. Lamentável, que situação ridícula que a gente tem que enfrentar às vezes. E aí, já estava, como diz, no limite. O pastor mandou chamar, eu chamei, falou, irmão, vamos rasgar o verbo, vai. Que vidinha sem vergonha essa que você leva, não leva mal não. Você quer ser o que quer que seja para o seu marido na sua casa. Aí ela rasgou o verbo. Primeiro, o camarada que ela tinha, nem marido dela não era, 28 anos, ela com 44. Ao mesmo tempo, ela disse, não, eu visto assim, porque meu marido é mais novo que eu, ele fica elogiando as menininhas na rua, então eu visto assim para ele ver que eu também tenho. Ah, pelo amor de Deus, como assim, gente? Como é que vai conquistar o marido assim? Como é que quer ter bênção no casamento dessa maneira, usando-se de lascividade? Mas agora você vê, 44 anos de idade, indo na igreja há anos, há tempo, com essa safadeza dentro de si. Esse é o mau caminho. Não se conquista o maridão, deixa ele aos seus pés, através de roupa sensual. Como assim? Falou desse jeito. O pastor na hora até balançou a cabeça, eu só fiquei ouvindo, fiquei quieto, porque ele estava atendendo e eu ouvindo, participando até para aprender. Ela falou desse jeito. Eu faço assim, me visto assim, para mostrar para ele que eu também tenho. Como assim, gente? Como assim? Conquistar o marido pela lascividade, por uma situação tão ridícula como essa. Uma coisa é certa, principalmente aí fica para nós os machos, viu? Isso é para nós homens. A Bíblia fala sobre a proibição de repudiar mulher. Entenda bem o que eu vou te dizer. Isso a ciência explica também. É importante você, mulher, se você é nova, você já tem uma certa idade, você está aí caminhando, querendo arrumar um homem, uma pessoa para te fazer feliz, que Deus te abençoe e tal, mas saiba de uma coisa, a natureza do homem, sexualmente falando, ela é muito frágil, demais. Por isso é muito mais comum o homem adulterar do que a mulher. A mulher tem que ter uma situação muito demoníaca, muito fora do padrão, para ela cair em tentação com outro homem. Já por homem, é normal. É muito mais normal. A questão sexual do homem é quase igual à questão de comida. Está com fome, come qualquer coisa, seja um pão duro, seja lá uma comida sofisticada, mata a fome. E sexualmente o homem é assim. Por isso que a Bíblia fala repudiar. Sabe o que isso quer dizer? Que muitas eram as ocasiões que o camarada tinha que casar com a mulher virgem naquela época.
Ela tinha que ser virgem. Se não fosse no dia da núpcia, ele chegasse, essa aqui não é virgem. Na mesma hora pegava-se ela, jogava no lugar público e matava apedrejada. Por isso a Maria, mãe de Jesus, correu um sério risco, porque se vaza a situação e achassem que ela traiu, porque ser noivo naquela época e casado era quase igual, só não podia ter relação sexual, mas um já era do outro. Então ser noivo naquela época era casado, do mesmo jeito. Então a Maria correu um risco, a mãe de Jesus. No entanto, a característica do homem é essa, ou seja, na lua de mel ou nos primeiros dias de contato com a esposa, se ele não se agradasse dela como pessoa e inclusive sexualmente, ele a desprezava. E aí então ele ia atrás de outra que lhe agradasse. Esse é repúdio. A natureza física humana do macho é assim. Neste ponto, como alguém já disse, homem e animal é quase igual no que se diz respeito à sexualidade. Por isso que, se o camarada casar com a fulaninha, seja ela qual for, se ele não a amar, quando passar o mel, o gosto, o prazer da questão sexual, aquela mulher torna-se para ele inútil. Até a voz dela desagrada. Tudo que ela vier fazer, ao invés de agradar, irrita. E ele naturalmente vai estar procurando outra que, aspas, o agrade ou satisfaça. Essa é a regra. Por isso é tão importante você, mulher, ser pura, ser inteligente, ser decente e inteligente para não ser escolhida pelo corpo por qualquer outra coisa que possa chamar a atenção. O camarada que te ama tem que chamar do jeito que você é. Se você é enorme, grande, gorda, magra, preta, branca, você tem a voz grossa, a voz fina, lixo. Quem ama, ama do jeito que é. Como alguém já disse, o pacote é completo. Essa historinha de não, porque o amor acabou, nunca teve. Nunca teve. Porque quem ama, ama a pessoa. Ele pode estar querendo dizer, acabou a atração sexual, acabou a paixão, não tenho mais sentimento sexual por você, e eu preciso me realizar, então eu vou arrumar outra. Mas nunca amou. Porque se ele amasse, ainda que falte essa parte, ele jamais trairia a esposa. Ele jamais arrumaria outra. Por isso é tão importante você, mulher, e jovenzinhas principalmente, se entregar àquele que realmente é digno de ter você. Que realmente vai ter você no tempo certo, na hora certa, no momento certo. Infelizmente, essa é uma regra que não se pratica no dia de hoje. E aí depois diz, porque sabe como é que é, né? Jovem, adolescente, é assim mesmo, que seja, mas adolescente no caso, mas não pode se aceitar. É um mau caminho. Eu já vi jovem quase perder um relacionamento, porque ela se vestia muito sensual na igreja. Ela era muito lasciva. E um dia ela veio falar comigo sobre casamento, vida sentimental. Pastor, estou chegando à idade, não arrumei ninguém e tal. Eu estou orando para Deus estar a fazer a obra e tal. E quando alguém se interessa por mim, eu percebo que não é um interesse bom. Eu olhei para ela e falei, você é de Deus? Sou. Vou falar para você. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 11, o versículo não me lembro agora, se é 24, não lembro bem. Não é 24 não. É um versículo no Provérbios 11 que diz o seguinte: a mulher discreta, aliás, a mulher formosa, que se veste de forma indiscreta, ela é semelhante a uma joia de ouro no focinho de uma porca. Falei para ela, você entendeu a moral da história, irmão? Entendi. Você entendeu mesmo? Entendi. Falei, então eu vou concluir. Eu não casaria com uma mulher igual você. De jeito nenhum. Olha o jeito que você veste. Pode ser santa, pode estar na igreja, mas não parece. Colocar você perto das que estão no mundão aí fora, aí, nos pancadão, está igualzinho. Sim ou não, irmã? Não posso discordar. Aliás, minha mãe já falou, fulano já falou. Falei, então, agora é o pastor que está falando. Passou. Depois de um tempo, aí ela até falou, não, pastor, estou falando isso porque tem um jovem aqui, que eu olho para ele e dá a impressão que ele poderia ser o meu marido. Tá bom, perguntei assim, quem é? Fulano. Falei, um bom homem, tá ali, um homem de Deus, obediente, pode ter certeza que ele é um bom homem. Mas olha, conheço ele o suficiente para entender de que ele não namoraria com uma pessoa que veste como você. Passou a conversa, não falei mais nada, só comecei a observar. Ela mudou muito,
modo de vestir, roupa mais larga e tal, até porque ela é uma pessoa, né, assim, muito definida no corpo, então qualquer coisinha que põe destacava. Ela passou a vestir roupas mais largas e tal, para, né, desvirtuar aquele pensamento ou imagem dela. Passado 1 ou 2 meses, bate na porta do escritório um jovem, queria falar com o senhor. Pois não. Sabe o que ele veio falar? Pastor, eu estou orando há um tempo e estou querendo casar e tal, e aqui na igreja tem uma menina que me chama a atenção. Aí na hora já veio falar, deve ser a fulana. Quem é? Ah, é a fulana. Falei, boa moça, mulher de Deus. Então, pastor, mas eu já tive muito problema com mulheres que se vestiam mal como ela. Eu não confio. Pode ser santa, pode ser o que for, mas o que eu vejo é o que eu acredito, infelizmente. E eu fico pensando, como é que uma crente como ela se veste daquele jeito? As roupas que usa, na transparência, no jeito que é apertada. Aí eu olhei para a cara dele e falei, não, irmão, mas tudo muda. Fala o seguinte, continua orando, se for de Deus, Deus vai abençoar, ela vai mudar. Mas eu já tinha falado com ela antes. Enfim, estão casados. A idiota perdendo um grande partido, porque se vestia igual as mulheres do mundo. Mau caminho. Ah, porque mulher gosta de vaidade. Vaidade é uma coisa, lascívia é outra bem diferente. Não confunda. Vaidade é um perfume, é uma unha bem feita, um cabelo bem arrumado, uma coisa assim. Roupas extravagantemente apertadas e transparentes e tal, não é vaidade não. Isso é lascividade. Mas muitas, infelizmente, não querem largar. Então veja, mau caminho é isso. Quer ver um outro mau caminho? Você está se matando para comprar alguma coisa, matando, que eu digo, faz hora extra, faz isso, faz aquilo outro, guarda dinheiro, como o irmão Rodrigo, lá do Grajaú também, ele era avarento. Um dia ele contou uma história para mim, deu um envelope na minha mão de R$1.000. Ele disse, pastor, o senhor não sabe o que significa dar esse envelope, deixa eu te contar. E ele contou, ele deixava a esposa passar necessidade. Ele não tinha filho na época, hoje ele tem 2 ou 3, acho que 2. Ele deixava a esposa passar necessidade. Ele passava necessidade. Ele só faltava catar lixo no meio da rua, ou comida, resto de comida, para não gastar em casa. Avarento, sovina. Ele disse para mim, ele acordava de madrugada para fazer sabe o quê? Ver, na época não tinha essa graça. Já tinha, mas não era assim nesse ponto. Para ver o saldo da conta. Falei, irmão, não acredito que você está falando isso. É verdade, pastor. Eu acordo de madrugada às vezes e acesso, não lembro se era banco, computador, mas eu acesso para ver quanto eu tenho na conta. Você está brincando comigo, Rodrigo? Falou, não, pastor, estou falando sério. E era obreiro. Eu preguei lá um dia sobre a avareza, que foi a mensagem da segunda passada, e falei sobre isso. Aí foi onde ele entendeu que era um demônio. Esse mesmo Rodrigo tinha uma outra maneira. Ele cismou da mão que ia comprar uma casa num determinado local. Um dia eu pregando disse, olha, você que está aí aficionado nessa ideia, eu vou comprar aquela casa amarela, vai ser a minha casa. Ele quase caiu lá no banco, nesse dia ele estava sentado. Caramba, meu Deus do céu. Mas foi assim certeiro o tiro, como diz. Por quê? A casa que ele tanto desejava comprar era amarela. O cara repintava sempre a casa, ou pintava novamente com a mesma cor, amarela. E na hora diz ele que eu comentei, olha, Deus tem algo muito melhor para dar para você. Não é do jeito que você quer. Talvez você ache que é determinação e o diabo está enganando você. Você não está vendo o seu futuro, não está vendo coisas melhores. Bom, essa casa era num lugar que até onde eu me lembro, não era nem reconhecido lá, não tinha escritura, não tinha nada. Esse Rodrigo hoje comprou um terreno num outro lugar, construiu uma casa top, decente, vive feliz, ele e a esposa dele, tranquilinho. Tem gente, irmão, que acha que a teimosia dela é determinação. Ele achava que era determinação. Não, é aquela casa. Eu quero aquela casa amarela. Ele só se libertou da avareza e dessa situação que eu falei da casa, o dia que Deus me usou e tocou no coração dele. Então o mau caminho é esse. Querido, não é hora extra que vai te dar dinheiro.
Não é hora extra que vai pagar as suas contas. É sua vida com Deus. É a sua responsabilidade de servir a Deus. Eu falei para um irmão nosso aqui: olha, irmão, se você aprender a servir Deus mais, ouvir mais a igreja, servir mais a Deus, pedir a Ele sabedoria, você vai gastar menos. E se quem gasta menos não precisa ganhar mais. Ele ouviu. Conversei com ele um tempo atrás. E aí, irmão? Pastor, suave. Só sabe que eu tinha assim uma coisa de querer isso, querer aquilo, e jantar fora, e fazer viagem, isso, aquilo, outro e tal. Hoje eu faço. Mas pisando em ovos. E aí, irmão? E o trabalho como é que está? Não, isso. Eu estou trabalhando bem menos, estou suave. Deus tem colocado a mão. Por quê? A bênção do Senhor é que enriquece, não é o trabalho excessivo, não é a hora extra. Não é guardar dinheiro igual o Rodrigo guardava dinheiro para comprar a casa, tão sovina que deixava a esposa passar necessidade. Ele falou isso para mim. E detalhe, ainda era mal, sabe por quê? Ele era garçom de um restaurante top lá na Paulista. E ele comia bem. Na hora do trabalho lá, se dava bem. A esposa passava fome em casa quase. Que tinha que comprar casa. Não, porque eu tenho que comprar minha casa, eu tenho que ter o meu carro. Isso é um mau caminho, querido. O bom caminho é você crer em Deus. É você entender que muitas das vezes você não precisa nem do dinheiro que você acha que precisa. Tem um caso aqui de uma irmã que eu vivo falando. Ia fazer uma reforma, custaria 12 mil. E ela tinha exatos 12 mil. Um dia eu falei aqui, pessoal, falta 5 mil reais para a gente pagar o nosso aluguel. E ela então abraçou. Não, hoje foi do presente que eu pedi aqui. Quando fez 18 anos a igreja, eu falei, pessoal, eu quero 18 mil reais de presente para essa igreja. E aí foi dando e tal, chegou a 13 e parou. E aí eu falei, pessoal, está faltando 5 mil. Eu não sei se essa pessoa vai ser única ou alguns aí que não estão dando o que deveria. E o coração dela queimou. Ela falou, tá, sou eu essa pessoa. Ela foi lá, sem falar para o marido, pegou 5 mil reais e deu. E ela contou para mim. Eu falei, irmã, bom, eu vou falar com sinceridade para a senhora. Sendo de Deus, dá certo, a senhora está sendo abençoada. Mas depois não vai querer jogar nas minhas costas e dizer que eu que te induzia isso. Não, pastor, você nem sabe de nada, questão dos valores. Enfim, aí ela contou que era 12 mil para fazer uma reforma, pintar a casa, acabar e tal, para ela ir morar ou vender. Tinha sido um camarada, tinha feito um orçamento. Quanto? 12 mil reais. Aí o marido, inteligente, falou, vou fazer outros, depois eu decido. Aí apareceu um outro de 10 mil reais, já diminuiu 2. E ela falou, só hora aí para dar certo. Dias depois, apareceu um camarada lá, até com a cara assim, não muito, né? Vamos dizer assim, agradável. E virou para ele e falou assim, eu faço esse serviço por 7 mil reais. O marido dela desconfiou. Como a esmola demais, o santo desconfia, né? Mas 7 mil só? Eu falei, E ele veio para casa desconfiado e comentou com a esposa. Falou, amor, chegou lá um cara lá na casa e ele se ofereceu, foi lá oferecer o serviço, contou uma história lá e faz o serviço por 7 mil. Fiquei muito desconfiado, porque um era 12, virou 10 e agora 7, fiquei meio desconfiado. Aí ela já deu uma risada, falou, eu sei porque aqui é 7 mil. Por quê? Aí ela foi e contou, não tinha 12 mil na conta? Falou, tinha? Pois é, não tem mais não, só tem 7. Ah, como assim? Eu estava lá na igreja, o pastor falou o sentido de Deus, eu dei 5 mil. Ela falou que na hora ele só balançou a cabeça, não falou nada. Enfim, deixou o cara fazer o serviço, até porque na hora não tinha nem para onde correr, que não tinha mais dinheiro. O cara fez o serviço, ficou top o serviço, e Deus abençoou esse camarada que fez esse serviço mais barato, que ele fez outras casas lá mesmo, casa que os caras tinham cobrado 40 quando ele era 20, casa que era 30 e pouco, ele cobrava 20 e pouco. Enfim, o cara pegou uns 5, 6 serviços em volta da casa dela, que era um condomínio fechado em Alphaville, e ela então pegou vários serviços em volta. Você vê, Deus abençoou a nós aqui, a igreja, abençoou a ela com um bom profissional, com preço bem mais em conta, e ele falou que uma das razões que ele estava começando, estava fazendo nome e tal, e ainda abençoou esse profissional com outros vários serviços em volta. É assim, querido. Quando Deus fala, é o caminho. Então o caminho para você prosperar é ouvir Deus no dízimo, na oferta. Não é se matar, ser um avarento igual o irmão Rodrigo era, para poder ter a casa própria, para poder ter um dinheiro, para alcançar um alvo, para comprar um terreno. Esse é um mau caminho. O caminho para nós cristãos é crer em Deus.
Deus falou, faça, obedeça. Lá em Santa Amaro tem um testemunho de um cidadão, muitos anos atrás, Deus falou com ele para dar um carro. Ele só tinha ele, aí usava para trabalho ainda. E ele ficou 6 meses brigando com Deus. Inteligente, vai que, né? Coisa da minha cabeça. E ele então, depois de um tempo, doou o carro. Ninguém sabia. Ele simplesmente contou isso depois que já tinha feito e o milagre já tinha acontecido. Ele vendeu o carro, pegou todo o dinheiro, trouxe e deu de doação. Nem todo mundo dá a satisfação de onde vem o dinheiro, o dízimo, a oferta, enfim. Deu lá, o pastor entendeu como um dízimo de alguma coisa, uma oferta especial, alguma coisa. E aí a coisa começou a se abrir. Depois de 4 meses, andando de busão, a esposa alugando a ideia dele, falando um montão, e ele crendo. Eu fiz porque o Senhor mandou, o Senhor vai me honrar. 4 meses a coisa começou a se abrir. Quando ele contou o testemunho, quando a coisa começou a andar, aí ele contou o testemunho. Já para o pastor, foi para o pastor Denis. Não, foi para o pastor... acho que Rocha na época. E aí depois ele contou, repetiu esse testemunho para o pastor Messias e falou para ele: olha, isso faz tantos anos e hoje eu tenho 6 carros. A empresa vai de vento em polpa, eu tenho 6. Foi Deus. O caso é que você não pode agora entrar na emoção e fazer bolsa de valores com Deus. Eu dou um carro de 30 mil, Deus me dá 6 de 100 mil. Eu dou um carro aqui de 30 mil, Deus me dá um terreno que vale 1 milhão por 500 mil. Não é assim, não é bagunçado assim. Mas por outro lado, se Deus te inspirar a você fazer alguma coisa por alguém, na obra dele, ou coisa do tipo, vai que esse é o caminho. E Jesus sabe quantos são os testemunhos que eu poderia aqui falar de pessoas que compraram casas pela metade do preço, por um valor bem mais em conta, porque creram em Deus, deram o que Deus mandou dar, e era dinheiro compromissado com casa e outras coisas mais, e Deus pôs a mão, e o dono que ia vender a casa deu desconto. Adivinha de quanto? Do valor que a pessoa deu de oferta. Quando Deus opera, tudo dá certo. Então por isso, você quer alguma coisa, quer receber, o Tiago disse: não tendes porque não pedes. E quando pedes, não recebes, porque pedes mal, para gastar nos vossos próprios deleites. Agora, quando você pede para poder ajudar a si mesmo, numa situação de uma obra nobre, para ajudar a igreja, para ajudar que seja um orfanato, para ajudar um parente seu que está passando fome, você diz: Deus, só tem que me prosperar, que eu preciso ajudar a mamãe, eu preciso ajudar o meu pai, eu preciso ajudar o meu irmão fulano de tal. Pode ter certeza que Deus está operando. Quem pede não recebe. Aliás, quem não recebe é porque não pede. E quando pede não recebe porque pede mal, pede para gastar nos próprios deleites, nos prazeres, porque eu preciso, eu quero, eu tenho necessidade, o outro não interessa, o negócio sou eu. Aí não dá certo. Esse é o mau caminho. Para resumir, agora o último diz: e a boca perversa, que é a última característica de quem teme a Deus. A boca perversa, irmão, quer dizer a pessoa que tem um linguajar que perverte, distorce, muda a natureza de quem Deus realmente é. É o linguajar de uma pessoa que diz assim: fulano, não tem mais jeito para você, pau que nasce torto morre torto, afinal de contas Deus já te perdoou tantas vezes. Ora, mas a Bíblia diz que a cada manhã as misericórdias do Senhor se esgotam ou se renovam? Então Ele pode perdoar de novo, e sempre. Agora é claro que a pessoa tem que ter um momento na vida, tomar uma posição e não fazer mais a coisa, mas Deus espera. Deus espera. Assim eu ouço da boca do missionário, quando tinha 20 anos de idade, que ele inclusive fala que quando ele se firmou, então é sinal que ele deu lá uma balançada na adolescência, na pré-adolescência, até os 20 anos ele bateu o pé e firmar. Então todo mundo tem aquele tempo de, como alguém já disse, meio barro, meio tijolo, meio lá, meio cá. Todo mundo pode passar por isso. Mas aquele a quem Deus chamou, a quem Deus deu a graça, a quem Deus deu o ministério, a quem Deus deu a unção, isso vai acontecer no tempo certo. Ele tem que ser como diz o Salmos capítulo 1. Bem-aventurado aquele que não senta na roda dos escarnecedores ou dos zombadores, e que não anda pelo mau caminho.
Não se detém no caminho dos pecadores, ou seja, o que os outros fazem, pecadores fazem, eu quero fazer também. Eu não me detenho nisso, eu não sento à roda dos escarnecedores. Aí diz assim: antes o seu prazer está na lei de quem? Do Senhor. E o que ele faz nessa lei? Medita. Quando? Não é só dia de sábado ou domingo que traz a Bíblia na igreja, não. De dia e de noite, diz a Bíblia, essa pessoa será como uma árvore plantada junto ao ribeiro. E sabe por que fala árvore plantada junto ao ribeiro? Porque árvore não depende de chuva, ela não depende do que vem de cima, ela depende da raiz dela. É com a raiz dela que ela se alimenta, é com a raiz dela que ela vai na fonte das águas, é com a raiz dela que ela tira o nutriente do solo. Por isso ele fala árvore, que quer dizer aquela pessoa enraizada em Deus. Ela não está dependendo de milagres, ela não depende de resultados celestiais, ela depende da fé que ela tem em Deus. Ela é como árvore plantada junto ao ribeiro, e aí diz assim, cujo as folhas não caem. É aquela pessoa que no meio da luta, da batalha, não afrouxa. Ó dia, ó vida, eu tentei, mas não deu certo, deixa para lá, cansei, já era. Isso não acontece não. O justo não. Ele é como árvore cujas folhas não caem. E sabe por que as folhas não caem? Para poder aqui encaixar no entendimento. Você foi para a escola, eu fui, e nós aprendemos lá que tem a tal da fotossíntese, né? Que é o processo em que é feito justamente pelas árvores, principalmente árvores, né? Que ela puxa o gás carbono, e ela então lança o ar puro no ar. Para isso, ela precisa essencialmente de sol. Através do sol ela faz esse processo e purifica o ar que nós respiramos. Você que é um crente verdadeiro, você tem que ser como uma árvore que a folha não cai, porque você tem que fazer a fotossíntese na sua casa. Você tem que inspirar aquele clima ruim do capeta lá e jogar lá dentro o ar puro, jogar bênção, jogar milagres. Mas como é que vai fazer isso se é uma árvore que a folha cai? Como é que vai fazer a fotossíntese? Como é que vai purificar o ar da sua casa se você é uma árvore que a folha cai? Não tem jeito. Então veja o propósito de Deus. Você tem que ser uma árvore plantada junto ao ribeiro que nunca se abala. Tem sempre o nutriente da água do rio de Deus, que aquele rio quer representar o rio de Deus. E ao mesmo tempo você é uma árvore cujas folhas não caem. Você não perde o ânimo, você não desanima. Você não perde as energias, continua energizado pelo poder e a graça de Cristo. E no final de tudo diz lá, e que dá o seu fruto na estação que? Própria. Ou seja, tem a hora do fruto. Mas e se a árvore morrer? E se ela não se nutrir da água do rio de Deus? E se as folhas caírem? Como é que vai fazer o processo de fotossíntese na sua casa? Está aquele clima do capeta lá dentro, lá, de situações demoníacas, e você chega lá, ao invés de você tirar o clima ruim e levar a bênção, você fica até ruim. Fala, nossa, aqui o clima é pesado, né? Esquisito, estranho. Como assim? Você é o sal da terra, nós somos o sal da terra, nós somos a luz do... Então acende a luz lá dentro, para as trevas ir embora. Mas como é que vai fazer isso não sendo um crente firme, um crente rocha? Não tem como. Então a boca perversa está associado à falta de leitura bíblica. Porque quando você lê a Bíblia, você controla a sua língua baseado no que você leu. Você vai procurar falar conforme está escrito. Mas se você não conhece, vai falar o quê? Irmão, uma vez eu vi um fato trágico. Um cidadão me contou, na verdade, de uma determinada igreja, e o pastor estava tentando, porque ele deixou para lá, tentando libertar uma moça que se dizia prostituta. E na hora da conversa, o Satanás socou na cara do pastor e disse, olha, ela é minha, porque ela é prostituta, porque ela faz isso, aquilo, outro, e você sabe que ser prostituta não pode ir para o céu, não é de Deus quem faz isso. Há quem diga, esse camarada era presbítero da igreja, diácono, não sei, um dos dois. E ele disse que o pastor parou por ali. Só faltou dizer amém, Satanás. Então leva ela, porque afinal de contas não presta mesmo. Mas a Bíblia diz o quê? Quantos pecadores Deus perdoou na cruz? Quantos? Quantas pessoas o sangue dele salvou? Como assim? Eu já tive uma experiência amarga dessa.
E a sorte minha é que eu tinha esse conceito. E quando o demônio falou que ia fazer e ia acontecer, eu soquei o dedo na cara dele. Uma jovem chamada Cristiane, bonita, mulher de rua, naquela época, isso 95. Mas, enfim, entregue às drogas. Ela tinha várias cicatrizes de terreiro que ela frequentava. Então tinha marcas no corpo, usava algumas coisas nos pés e punhos. E o demônio disse: ela é minha, ela me serviu, ela está assim porque ela me deixou, então eu vou matar ela nas drogas e tal. Menina bonita, bem aparente e tal. E na rua, lá na Floriano Peixoto, aqui em Santa Amaro, na praça lá na época. E eu dizia: não, ela é de Jesus. Não, é minha. Eu falei: não, porque está escrito: Jesus comprou para Deus todas as línguas, tribos, povos e nações, e ela também. Ele dava salto com o corpo dela dessa altura. Tinha 23 anos essa moça, muito moça. Eu tinha 23 também. Então nós éramos até da mesma idade. Por aí você vê. E eu arranquei aquele capeta dela e acabou. Virei para ela e falei: se você quiser continuar na mão dele, volta a fazer o que você fazia. Se você não quiser, Deus vai tirar você dessa situação. Vai te dar um homem para cuidar de você, para ser realmente aquele que te nutre, te cuida e tal. A escolha é sua. Dois meses depois aproximadamente, eu fui transferido. E no tempo que eu estive lá, ela voltava na igreja, já não manifestava mais demônio. E se eu não soubesse? Quantas das vezes nós não podemos esquecer nunca que o Satanás é o pai do quê? Do quê? Lê a Bíblia, querido. Lê a Bíblia para você corrigir a sua língua. Lê a Bíblia para você entender. Uma vez, graças a Deus, ela foi inteligente nessa hora, a dona Roselane, nós estávamos na Santa Amaro, eu carregando umas caixas pesadas e a porta fechava e tal, aquela coisa toda, e eu prendi a porta lá no chão algumas vezes e ela desprendeu. E eu falo mesmo, vocês sabem disso. E eu então, passando para lá e para cá, tinha que abrir a porta. Falei: mas essa desgraça não pega, não para nunca, segura a porta aí, por favor. Caixa pesada, o carro estacionado no ponto final de ônibus, que ele já não gostava porque o ônibus para lá. E eu carregando, jogando em cima da carroceria rapidinho. E aí passou um cara por mim e falou uma coisa. Um motorista da extinta linha aí do Jabaquara, que saía de lá. E aí ele falou alguma coisa. Eu não ouvi, mas percebi que foi para mim. Aí eu já estava de sangue quente mesmo. Por que esse cara falou hoje? Não falou nada não, pastor. Ele falou. O que ele falou? Não falou nada não. O que ele falou? E ela insistiu e não falou. É sabedoria nessa hora. Aí depois eu entrei no carro para a gente vir embora. Meu, o que aquele cara falou? Não, pastor, é porque assim, na hora que o senhor passou, o senhor reclamou da porta lá, essa desgraça não para. Ele: onde você viu? Olha lá, cristão falando desgraça, falando uma coisa dessa. Falei: filha, você devia ter falado, eu ia quebrar esse cara na palavra. Ela brincou e falou assim: a palavra tudo bem, mas o jeito que eu estava nervoso e agitado, eu fiquei com medo de grudar o cara. É que filho do Satanás. Já começa: cuida da tua vida, ô miserável. Aliás, eu vou falar para o pessoal aqui: vocês não vivem aqui usando o banheiro, fazendo as coisas aqui na igreja? Então, aqui é a igreja da desgraça, não pisa aqui mais não. Tem gente que é assim. É assim, aquilo que não cabe ele prestar atenção. E outra, essa palavra está na Bíblia. Não sabes tu que você é cego, nu e desgraçado? Está lá. Está na Bíblia, Apocalipse, está lá a palavra. Se fosse palavrão, essa história vem de igreja católica, de 1900 e nada, em que na época os bispos, papas e tal, eles diziam que a pessoa que estava banida do céu, ele era inclusive os mais antigos. Se você falar para ele: essa criança é danada, hein? Não fala esse palavrão não. Por quê? Na época dizia-se assim: olha, o fulano está danado, ou se danou, referendo ao fato de que o cara foi excluído, nem para o céu ia, ou desgraçado. A origem dessa palavra vem daí. E tem crente que: nossa, meu Deus, o pastor falou, o fulano falou, desgraça ou desgraçado. Essa palavra é feia, é palavrão, só falta dizer. A Bíblia não diz isso. E é por isso que é tão importante você ler a Bíblia, para você se situar naquilo que é certo e naquilo que é errado. Para você não ser um crente fútil, um crente frágil, e aprender a lidar com dois fatos. Primeiro, aquilo que é realmente importante espiritualmente falando. E segundo, a falha humana que todos nós temos. Porém, se você souber dividir as coisas, você vai chegar à conclusão que o Paulo fala em Romanos 8, versículo
37, aonde ele diz: todas as coisas cooperam, aliás, o versículo 28, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que buscam o que foram chamados segundo o seu decreto. Tudo coopera, tudo, absolutamente tudo. Uma vez eu estava libertando uma moça, Maria Alice, grávida, 7 meses, e eu estava na casa dela, e eu sabia que tinha alguma coisa errada lá dentro, e eu então fiquei incomodado, falei: esse demônio não saiu, tem alguma coisa errada aqui dentro, e tal. Eu andava de um lado para o outro, falava com ela: não, estou bem, graças a Deus. E aí, uma geladeira pequena, eu perto de geladeira pequena, eu consigo colocar o cotovelo em cima assim, e eu pus o cotovelo em cima, e eu fui apenas dobrar a perna. Eu fui dobrar a perna. Quando eu dobrei a perna, bateu naquela parte da frente da geladeira que saía geralmente. Quando saiu, caiu um punhal desse tamanho, 14 polegadas. Foi um grito tão grande que o capeta deu, que a moça que estava perto quase teve um ataque do coração. E o rapaz, se não segura, até a gente ia apanhar ali. O demônio vem com uma violência assim enorme. Aí o Satanás disse: esse punhal aí, eu uso ela pega esse punhal, ela segura o punhal, e eu estou nela, manifestado. Ela vai até o marido e ela fica assim, ó, já aconteceu dela ficar quase 1 hora assim, ó, fazendo força. Eu tentando fazê-la empurrar o punhal no marido, dormindo, cara, sem saber ia morrer. E eu tentando fazer ela empurrar o punhal, e ela, o seu Deus não permitindo ela fazer. Debaixo, escondido na frente das geladeiras, que vocês aqui sabem que aquela parte da frente geralmente saía. Quem que sabia daquele punhal? Só Deus. Eu fui dobrar a perna. Eu simplesmente fiz assim com a perna, bateu o calcanhar, o negócio caiu, está lá o punhal. Falei: você tem mais coisa aqui. Tira tudo que é seu. Vai aonde você tem coisa aqui. Aí saiu o demônio manifestado. Essa moça foi atrás, foi lá para o quintal. De repente, vem a mulher com um sapo que, olha, parecia uma tartaruga, enorme, boca costurada, cheia de terra. O demônio foi lá no fundo do quintal, cavou e arrancou um sapo gigante. A mulher com 2 mãos assim, e ele estava quase caindo na mão dela. Por isso você tem que ser espiritual. Tem coisa que você faz, ou Deus usa você para falar ou fazer, até sem querer querendo, mas ali tem bênção. Se você for carnal, não gostei do jeito que ele falou, não gostei porque ele falou desgraça, não gostei porque ele falou isso, falou aquilo outro, e aí você perde bênção sem perceber. Essa é a regra. Entenda isso. Seja uma pessoa que tema a Deus. Se o que você está falando, fazendo, está de acordo com as Escrituras, na literalidade, você leu, você sabe que aquilo é bíblico, seja corajoso, continue falando, continue fazendo, continue sendo, continue estando na onde Deus quer, fazendo o que Deus quer que você faça. Essa é a essência do temor a Deus. Você respeita a Deus lendo a Bíblia, você respeita a Deus falando conforme a Bíblia, você respeita a Deus sabendo que Ele é o único caminho que te leva aos céus, que te abençoa, não tem outro. Você respeita a Deus não sendo soberbo, se apartando dEle e nem sendo arrogante. Lá em Carapicuíba, só para a gente finalizar, um cidadão teve um problema de quase 40 dias para receber o seguro da Concremix. Parava o carro sempre no mesmo lugar. Olha o arrogante aí, sempre. Na hora que ele parou o carro, veio o coração dele: tira o carro daí, está amarrado, em nome de Jesus. Foi para a igreja, não foi trabalhar. De repente, alguém vai lá na empresa: tem aí o fulano? Tem. Aí ele saiu: você é dono daquele carro X? Falou: então era. Já falaram assim. Um caminhão betoneira da Concremix foi fazer a curva à direita, ele quicou e prum, em cima do carro dele. Ali não passava caminhão, muito menos de concreto. Mas o motorista, querendo cortar caminho para poder chegar logo, fazer logo o serviço, resolveu entrar naquela rua. Quando ele entrou, o caminhão pendeu à direita, caiu em cima do carro dele, esmagou tudo. Recebeu o seguro, mas uma dor de cabeça, um rolo, perdeu coisas no computador que tinha lá e que esmagou tudo, aquele rolo todo. Mas Deus falou: tira o carro daí. Não, sempre deixa aqui, está amarrado. Tá bom, continue arrogante para ver onde você vai parar. Isso é para mim, isso é para você, isso é para todos nós.
Eu conheço gente que saiu de casa para ir no banco, porque disse que precisava ter dinheiro, espécie. E em todo o tempo, com sentimento, vou ser assaltado. E foi mesmo. E só não morreu porque Deus foi bom com ele. Isso é arrogante. Isso é ser arrogante. Deus está falando, Deus está dando a direção, e o cara continua, porque eu gosto, porque eu acho legal, porque eu quero. Então tá bom, fazer o quê? Mas por outro lado, isso é falta de temer a Deus. Então tema a Deus em todo o tempo. Feche os seus olhos, você aqui da igreja e em casa, participe da oração. Pai, eu quero apenas que o Senhor confirme essa palavra. Levei um tempo imenso para falar de todo esse conceito e de toda essa situação tão importante na nossa vida. Temor do Senhor. Não é temer o Senhor, ter medo do Senhor. É reverenciá-lo, é respeitá-lo e saber que quem te obedece, ele tem um bom entendimento e o seu louvor será para sempre. Mas aquele que te desobedece responderá pela desobediência. Ele terá problemas, ele terá dificuldades, ele terá batalhas. E assim é o caso de muitos que estão passando por lutas, dificuldades, batalhas, porque deixaram de temer o Senhor. Mas os que temem o Senhor não têm falta alguma, conforme está escrito. Então, Pai, coloque essa graça no coração deste meu irmão, dessa minha irmã, para que ele jamais perca esse entendimento e essa compreensão de temer o Senhor. Porque o temente é aquele a quem o Senhor ouve, porque todo aquele que o teme, o Senhor a este ouve. Então eu uso o seu poder, a sua autoridade, e Satanás e os seus demônios que tentam enganar essa pessoa, que tentam colocar nela pensamento contrário, levando-a a pensar que ela pode falar o que quiser, agir do jeito que quiser, porque está chateado, porque está com vontade, porque está com raiva, e isso não terá consequência. Isso está amarrado agora. Eu amarro este demônio e todas as suas forças estão quebradas agora, e isso para a tua glória, em nome de Jesus. E digam graças a Deus. Dê para ele uma linda e forte salva de palmas. Pois bem, deixa eu aproveitar agora o pessoal de casa e já passar aqui um recado tão importante. Falando aí em arrogância, você que deixou de dar o dízimo, ou acha, ou pensa que você já deixou de dar o dízimo, não aconteceu nada. Isso é um ledo engano. Por quê? Primeiro que o de bom que poderia acontecer, deixou de acontecer. E segundo, há pecados em que a pessoa comete, em que a coisa vem lá na frente. E no livro de Deuteronômio, o capítulo acho que é Êxodo, capítulo 32, versículo 23, lá diz o seguinte, que o pecado te achará. Então você tem que ter cuidado, porque às vezes você faz a coisa aqui, mas a coisa vai acontecer, o resultado vai vir lá na frente. Então seja fiel. Então você que é fiel no seu dízimo, na sua oferta, nós temos essas 5 contas. Você pode fazer transferência via Pix para qualquer um desses bancos, ou de um banco para o outro, caso você tenha conta em um desses bancos. Depois mande para nós o seu comprovante via WhatsApp, e nós vamos então colocar como sendo um membro aqui da Igreja da Graça, aqui do Joaninza, que ajudou a gente a pagar o aluguel. Aliás, isso, o aluguel aqui já me foi atualizado esses dias, e ele está em torno de 8 mil e poucos reais, fora outras despesas mais. Então você pode nos ajudar, Deus vai te abençoar. Essa é a regra. E por falar nisso, você que está em casa, já falo amanhã, dia 16/8, nós vamos ter mais uma mensagem falando sobre os 7 inimigos da vida financeira. Falei sobre o desperdício, a ambição, a vaidade, a avareza, e amanhã eu falo sobre os prazeres, que é uma das características que o diabo tem para impedir você de prosperar. E assim nós vamos desenvolver uma mensagem baseada nisso. Então esteja conosco amanhã às 19h30. Mas também chamo a sua atenção para o dia 31 desse mês de agosto, terça-feira, não segunda, terça. Quem vai finalizar essa campanha abençoando a todos com a bênção tirando o mal da infidelidade e abençoando você com a fidelidade, vai ser o pastor Almeida, vai estar aqui conosco e vai nos abençoar grande e abundantemente. Então fica aí o recado para você vir participar. O ideal seria que você viesse todas as segundas, inclusive a última, que é o fechamento com chave de ouro. Mas fica aí o recado
para que você se prepare para estar conosco nesse dia importante para a glória de Deus. Repetindo, domingo que vem, aliás, sábado que vem, dia 21, sábado que vem, nós vamos estar lá na sede, vai ser o MQV, eu vou estar lá levando a minha esposa, acompanhando todo o processo, e você, mulher, que quer ir conosco, você dá o seu nome, nós vamos preparar aqui o transporte para facilitação para você ir e voltar, basta você então confirmar o seu lugar, tá certo? Então o MQV, sábado que vem, dia 21, às 16 horas, lá na Avenida São João, na sede estadual. Você de casa fique na paz, a gente volta amanhã em nome de Jesus.